Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, que nos dá o privilégio de adorá-lo em mais uma manhã, engrandecê-lo. Por isso oramos ao Senhor, por isso cantamos louvores ao Senhor e por isso também lemos a Palavra de Deus e consideramos o que a Palavra de Deus tem a nos falar. Quero convidar a igreja a abrir o texto sagrado em Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 a 17. Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, por favor. Como já foi lido na liturgia, é a passagem sobre o batismo de Jesus. Uma passagem marcante, faz parte da nossa série A Vida de Jesus. Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 17. Está escrito assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Querida igreja, batismo de Jesus, não só depois de 1900, 1800 ou 1900, mas o batismo de Jesus sempre foi alvo de muitas interpretações e até mesmo discussões. Mas quais seriam os assuntos que verdadeiramente envolvem esta ação ministrada por João Batista? A questão é o imersionismo e o aspersionismo, que é a primeira coisa que a gente pensa quando lê o texto do batismo de Jesus. Seria isso? Seria para marcar uma forma batismal? Qual é o principal assunto do batismo de Jesus? Seria arrependimento? Consagração? Qual é o assunto principal? O assunto principal é legalidade, cumprimento de lei? O assunto principal é cumprimento de tempos até aqui e mudança, início de novos tempos? O que é o batismo de Jesus? É um divisor de águas? Dividirá até igrejas? O que é o batismo de Jesus? Qual é o sentido por trás deste texto? O relato bíblico do batismo de Jesus, na verdade, narra o início do seu ministério público mesmo. O tempo havia chegado à sua plenitude. Era o momento da manifestação de Jesus ao povo, o start da sua missão. Não devemos imaginar essa espera de Jesus como sendo apenas há 30 anos que viveu na Galileia. É preciso voltar um pouco. Nós não estamos falando apenas do filho de Maria e de José. Nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade. Nós estamos falando daquele que existe desde a eternidade, onde pai e filho firmaram um acordo acerca da salvação de um povo. Onde está o batismo nesse contexto? O batismo de Jesus nesse contexto? É preciso olhar não somente para o homem que se manifestava em Israel, mas é preciso elevar nossos olhos ao Cordeiro de Deus. Não foi assim que João Batista disse? Como já lemos, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, conhecido e determinado para morrer antes da fundação do mundo. É assim que Pedro se refere a Jesus. Naquele momento, a Trindade dava início ao maior plano já elaborado para redimir um povo inteiro e de uma vez por todas.
O que o batismo de Jesus tem a ver com isso? É que um sacerdote, um rei, um profeta caminhava para ser consagrado a uma missão histórica, única, com um revestimento, com tão grande revestimento que envolve a voz de Deus diretamente dos céus. Envolve a sua pessoa e envolve envolve a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, em forma de pomba. Neste ato, as três pessoas da Trindade são visíveis e audíveis ao sentimento, ao entendimento, à compreensão humana. O Pai fala dos céus, o Espírito vem como pomba e o Filho está ali, sendo revestido de poder. Por isso, três coisas são necessárias, três considerações são importantes. Talvez a primeira seria a presença mesmo do Filho. E sempre muitas discussões sobre o tempo que ele precisaria iniciar o seu ministério, né? Se a questão era que ele precisava esperar os 30 anos ou não. Na nossa série A Vida de Jesus, que está em revista, está pontuado de maneira a esclarecer isso. Era necessário ter 30 anos para ser consagrado? Foi isso? Jesus chegou ali por conta disso? Por que Jesus quis ser batizado publicamente? Por quê? Hoje se costuma pensar que Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério por causa da exigência da lei. Uma vez que para ser um sacerdote, ele precisaria ter 30 anos, é isso? De fato, a Bíblia mostra isso em algum momento. No livro de Números, capítulo 4, está escrito assim: da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, contarás todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Ok, então há um texto. Porém, essa ordem parece que foi temporária. Não muito tempo depois, diminuiu para 25 anos, porque logo à frente, no mesmo livro de Números, está escrito: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço na tenda da congregação. Então, já não é 30, é 25. E mais à frente, no livro das Crônicas, nós percebemos que caiu ainda mais para 20 anos. E essa prática continuou durante todo o Antigo Testamento, testemunhado no livro de Esdras também, 20 anos, mas Jesus tinha 30. Portanto, não deve ter sido por conta do ministério sacerdotal que Jesus começou aos 30 anos. A questão só que nós não sabemos exatamente o porquê, mas biblicamente parece que não foi por isso. Ele, na plenitude dos tempos, chegou para ser batizado. E isso é o que é o importante. Um outro ponto importante com relação ao batismo de Jesus é o seu motivo. Por que ele foi batizado? A Bíblia ensina que o batismo de João era um batismo para arrependimento. Mas aí temos um problema. Jesus não tinha pecado. Do que ele se arrependeria? E aí, de novo, inúmeros motivos e ideias são oferecidas para o batismo de Jesus. Uma sugestão é que ele estava se submetendo a um rito religioso de iniciação ao seu ministério como sumo sacerdote. Outros afirmam que Jesus estava se identificando com os gentios, que eram iniciados ao judaísmo através do batismo. Outros ainda insistem que o batismo de Jesus apenas reconheceu a autoridade de João e o seu ministério profético. Pensa-se ainda e também que Jesus se submeteu ao batismo numa atitude vicária pelos pecados da humanidade e dessa forma, então, o batismo seria parte da obra redentiva que se consumou na cruz. Bem, será? O texto bíblico pode nos ajudar dando a ideia central do motivo do batismo de Jesus. Nós podemos perceber que não era um batismo de arrependimento, porque mesmo João não quis batizar Jesus. Ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti.
e tu vens a mim? Então, a explicação para o batismo de Jesus, ela é dada pelo próprio Jesus. Palavras que fizeram com que João então concordasse em batizá-lo. Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João admitiu batizar. Logo, o batismo de João era um batismo para cumprimento de justiça. Como devemos entender cumprimento de justiça? O que estava acontecendo ali? Talvez a melhor maneira de entender que o batismo de João era um batismo de justiça é porque ele cumpriria duas coisas necessárias. Primeiro, manifestar realmente, publicamente, Jesus, o Filho de Deus. E depois, cumprir o que fora dito a ele, que ele anunciaria a Jesus. Foi o texto da liturgia. O anúncio de João Batista, o último dos profetas, o grande anúncio, o grande fechamento do ministério profético de todo o Antigo Testamento foi apontar para o Cordeiro de Deus. Os profetas que trabalharam tanto pelo Israel no Antigo Testamento, que juntamente com reis, que juntamente com os sacerdotes, trabalharam exaustivamente pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Agora, o último dos profetas olha para aquele que seria o cumprimento, para aquele que absorveria em si, na sua pessoa, os três grandes ofícios do Antigo Testamento: o rei, o sacerdote e o profeta. Então, nós temos a presença do Filho de Deus para isso. E nós temos a vinda do Espírito. Vê, assim que foi batizado, está escrito, Jesus saiu da água. E, de novo, este texto gera inúmeras interpretações, inúmeras discussões. Está escrito, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus 3,16. Então, qual é a forma do batismo de Jesus? Para os imersionistas, ele foi batizado por imersão. Há tanta certeza, absoluta certeza por parte dos imersionistas, que não se cogita discutir qualquer ideia diferente. Parênteses, no meio evangélico brasileiro, praticamente todo o meio evangélico brasileiro, com exceção da igreja presbiteriana, com exceção da igreja luterana, da igreja anglicana, praticamente todos os evangélicos brasileiros são imersionistas. Nós não somos. E não somos conscientemente, e nunca seremos conscientemente. Vou explicar. Está escrito aqui, batizado Jesus, saiu logo da água. Para surpresa de muitos, este texto parece não falar nada sobre imersão. Não há nada no texto que sugira a ideia que Jesus foi batizado por imersão, embora seja o entendimento geral. O argumento sobre a construção saiu da água, não define a forma, pois alguém pode sair da água sem que com isso esteja inteiramente imerso nela. Pode ter molhado seus pés e assim também sai da água. Bastaria apenas isso e a frase já seria válida. Igualmente, em relação ao argumento de que a palavra batismo significa obrigatoriamente afundar, que é o conceito natural hoje, eu decepciono aqueles que pensam que batismo é afundar, porque batismo também pode e significa, em muitos textos, aspergir. A maioria dos léxicos, inclusive, indica isso, como se percebe na tradução da palavra batismo na língua grega, em alguns versículos no português, como lavar, batismo também é lavar, e batismo também é aspergir. Marcos 7, Lucas 11, por exemplo, os dois textos, Marcos 7, veja só,
Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus, todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Texto, palavra grega, baptizo. E aqui ninguém foi imerso, era só lavar e ser aspergido mesmo. Lucas 11:38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara antes de comer. Tradução para lavar, baptizo. Por isso, a palavra batismo não significa obrigatoriamente imergir mesmo, embora seja um conceito geral no meio evangélico brasileiro. Bom, por isso, este não parece ser o assunto principal da passagem. Há outros entre eles. Vemos a aceitação dos fariseus em se batizarem, por exemplo. Isso é para nossa admiração. A seita dos fariseus era extremamente rígida em relação à obediência do Antigo Testamento. O tempo inteiro estavam de olho para apanhar Jesus em alguma falha, acusar Jesus da quebra da lei. Levantavam questões como curar no sábado, comer sem lavar as mãos, pagar impostos. É curioso que eles nada tenham para acusar João quanto ao seu batismo. Isso parece ter pouco significado, porém, quando pensamos que todas as cerimônias de purificação do Antigo Testamento eram por aspersão, é significativo que eles não acusem João de estar rompendo com a tradição do Antigo Testamento. Um dos motivos é que Jesus foi batizado por aspersão. Possivelmente foi batizado por aspersão, ainda que no rio. Eu sei que isso é extremamente polêmico, mas parece ser, pelos escritos, parece ser. João não foi condenado, não foi acusado, em momento algum se levantou o povo, alguma das seitas, dizendo que ele estava quebrando alguma coisa. Se João estivesse inventando um ritual de purificação por imersão, certamente seria estranho ao Antigo Testamento. Você pode ter certeza, os fariseus o acusariam imediatamente. Porém, o elemento mais significativo daquele batismo, e essa é a nossa ideia, não foi a água. Nem deveríamos estar discutindo sobre a água. Foi o Espírito de Deus. Mateus não dá muita importância à água, meus irmãos, e sim ao fato de que o Espírito Santo foi entregue, veio sobre Jesus naquele momento. A ocasião descrita por Mateus tem dado margem a discussões ao longo dos séculos e continuará. Ainda no início do cristianismo, já defendiam que no momento que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele deixou de ser um simples homem sendo elevado à categoria divina. Será? Esse Espírito o teria abandonado instantes antes de sua morte, voltando ele a ser então um homem comum. Será? Estas e outras interpretações parecem não ser justas com a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Talvez por causa da dificuldade mesmo de entender o porquê o Filho de Deus precisava do Espírito Santo ali. Se em sua divindade Jesus não precisava do Espírito Santo, meus irmãos, em sua humanidade, certamente precisava. Entre outras coisas, o Espírito Santo foi enviado, capacitou a Jesus para o ministério que ele tinha. Na plenitude dos tempos, os demônios se levantaram, os textos são inúmeros. Na plenitude dos tempos, a consolidação, o entendimento, a definição de plenitude dos tempos, inclusive, do poder do Filho de Deus entre os homens, passa pela realização dos sinais e das maravilhas. E o Espírito Santo está trabalhando ali. Poderia se perguntar se ele não poderia realizar essas coisas a partir da sua única divindade. E a resposta
não é outra, senão que a Trindade participa da obra redentiva. Além disso, o Messias, ou Messiah, que literalmente significa o ungido, precisava ser ungido pelo Espírito Santo. Então a vinda do Espírito Santo era a confirmação da sua messianidade. Quanto à forma de pomba assumida pelo Espírito, é difícil saber por que é pomba. Podemos pensar que o Espírito desejava assumir uma forma visível, a fim de ser visto. Pomba nos lembra pelo menos duas coisas na palavra de Deus. Noé soltou uma, quando o dilúvio estava baixando, e também as pombas eram usadas no sacrifício, como oferta das pessoas mais pobres. Alguma ligação com isso, mas o que importa mesmo é que aquela pomba representava a manifestação do Espírito de Deus. Talvez a parte mais significativa em toda essa esplendorosa cena seja exatamente o que quase não se fala. Se fala sobre as formas do Espírito Santo descer, o que o Espírito Santo fez em Jesus, ou não fez. Se fala sobre se Jesus foi batizado dentro da água, fora da água, e quase todas as discussões acerca do batismo de Jesus ficam em torno dessas duas coisas. Mas a parte final do texto certamente é a mais importante. Os céus se abrem no momento em que Jesus é batizado. Esse momento, o significado desse momento, o simbolismo desse momento, sem dúvida, é o acesso na pessoa de Jesus, que veio do céu para a terra e agora abre um caminho da terra para o céu. A partir daí, o mundo não ficará mais à sua própria sorte. Os homens não são mais condenados a vaguear como já vaguearam tanto por desertos. Os homens agora têm um caminho para seguir. Um caminho se abriu, um acesso ao trono de Deus se estabeleceu. Os céus se abriram a todos aqueles que seriam ministrados, servidos, alcançados, a todos aqueles que creriam no Filho de Deus. Este momento faz parte do batismo de Jesus e deve ser levado em grande consideração. Então nós temos duas coisas aqui, até aqui: a presença do Filho de Deus e a vinda do Espírito Santo para testemunhar que ali era verdadeiramente o Filho de Deus. E temos, como acabei de falar, a voz do Pai. O que significa a voz do Pai? O que a voz do Pai quer dizer? Quando ouve-se, este é o meu Filho amado, houve mais essa manifestação então no Rio Jordão, neste dia magnífico: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está escrito no versículo 17. Se por muitos anos Deus havia ficado calado, a voz profética de Deus silenciada, agora, neste momento, o próprio Deus rompe o silêncio, fala diretamente dos céus e anuncia o maior dos acontecimentos possíveis a uma humanidade. Há um profundo significado nas palavras do Pai acerca do Filho ditas nesse dia, querida igreja. Primeiramente, Deus indicou, Deus falou, Deus pontuou sobre quem era o que estava chegando diante de João Batista. Ele disse: este. A expressão é de ênfase. Este. Antes de começar a falar outras coisas, este, somente este, ninguém além deste, principalmente este, unicamente este, é quando a palavra grega, quando o provérbio é usado. Exclusivamente este e nada e absolutamente nada além deste.
Nem começou a falar ainda a frase, e já deu um peso absurdo, quando a voz dos céus rompe o silêncio de 400 anos para falar do seu filho. A voz diz: este, só ele, ninguém mais além dele. Olhem para ele. Nele minha alegria, só nele. Para ele, tudo nele. E dele, tudo de nós para ele. E para o mundo, tudo parte dele. É assim que Deus começa a falar do seu Filho. Isso se reveste de grande importância, porque Deus está dando a sua aprovação especificamente à pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando mais tarde se fala, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, antes do homem pensar nisso, alguém rompeu a barreira do silêncio da eternidade para gritar aos ouvidos humanos: olhem para ele, é só ele. Ele, este. É assim que Deus se expressa. E Deus continua a falar: meu filho amado, apontando para um relacionamento único e perfeito que existe entre pai e filho. Jesus deixou escapar alguns vislumbres deste relacionamento maravilhoso durante o seu ministério. Jesus, em algum momento, sobe ao Monte da Transfiguração e ouve de novo essa voz. É impossível não imaginarmos que as palavras do Pai se refiram à obra expiatória de Jesus. Jesus veio a esse mundo com a tarefa específica de salvar o seu povo dos pecados do seu povo. No Antigo Testamento, o caminho para se perdoar pecados era através dos sacrifícios. Animais mortos no lugar de pecadores precisavam ser aceitos por Deus. O escritor aos Hebreus nos diz que aqueles sacrifícios não poderiam realizar totalmente a obra de purificação, exatamente porque não eram perfeitos. Porém, de Jesus, Deus disse que era alguém em quem ele se comprazia, se completava, que em Jesus ele estava plenamente satisfeito. Ou seja, não havia qualquer coisa em Jesus que fosse inaceitável ao Pai. Isso nos fala do perfeito Cordeiro de Deus, que chega até João Batista. Nos fala de sua obra expiatória perfeita, definitiva. Por isso, quando o apóstolo Pedro fala de Jesus acerca do sacrifício perfeito, ele diz que ele era um cordeiro sem defeito e sem mácula nenhuma. Meus irmãos, o batismo de Jesus tem significado, porque seguramente ele não está falando da quantidade de água, nem da forma de água. Seguramente ele não está falando neste momento do ministério do Espírito Santo de maneira separada. Seguramente o batismo de Jesus está falando desse início, dessa maneira que se poderia viver dali para frente, na sua pessoa, na sua obra, no seu poder, no seu sacrifício perfeito, no seu trabalho posterior, inclusive, porque o Senhor Jesus, na sua ascensão, adentrou aos céus para continuar o seu trabalho. Este início aconteceu aqui. Nós podemos concluir isso dizendo que no primeiro momento parece que João quer convencer Jesus a desistir desse batismo. Entende que o menor está diante do imenso, do incomparável, que o finito, só um profeta, está diante do infinito, que o homem João não está diante de um homem, mas está diante do divino homem. E não fazia sentido na mente de João, o Filho de Deus, ser batizado por ele.
João queria ser batizado por Jesus. Mais que isso, nas suas palavras vemos que ele precisava ser batizado por Jesus. É assim que ele diz: eu preciso. Mas a resposta de Jesus tem significado. A expressão "deixa por enquanto" pode significar: não interfira, João. Não discuta isso comigo agora, João. Permita, João. Aceite. Abandone suas reivindicações, João. Abandone esse pensamento, João. E é assim que Jesus convence João que precisava cumprir toda a justiça. É como se Jesus estivesse dizendo a João: João, eu entendo o que você está falando. Mas um dia meus pais também me levaram ao templo, João, isso era necessário. Eu fui circuncidado ao 8º dia, isso era necessário. A lei foi observada, João, eu não vim quebrar a lei, João. Assim convém este momento também, João. João Batista então admite e o batiza. Nem sempre conseguimos entender perfeitamente a participação das 3 pessoas da Trindade na obra da salvação. Às vezes pensamos que Jesus realizou tudo sozinho. No batismo de Jesus, desde o princípio, Pai, Filho e Espírito Santo agem de maneira conjunta a concretizar a obra da redenção. Nessa passagem, nós podemos entender o significado do batismo de Jesus, a questão da unção de Jesus pelo Espírito Santo e o caráter de Jesus como aceito por Deus para realizar a obra da salvação. Antes de iniciar o seu ministério público, Jesus precisava passar por uma cerimônia pública, a fim de que fosse reconhecido pelas pessoas. O batismo de João, então, foi escolhido por uma questão de ordem e cumprimento de profecia. É por isso que existe o batismo de João em Jesus. João foi estabelecido como o precursor de Jesus. Então ele é quem deveria participar, manifestar publicamente Jesus. A relutância de João em batizar a Jesus explica-se pelo fato que João sabia que Jesus não necessitava de arrependimento. Portanto, o batismo de Jesus nada tem a ver com arrependimento e nada tem a ver com pecado, mas com manifestação. Isso fica claro mais pelo fato de o Espírito Santo e o Pai participarem deste momento, indicando Jesus como o autorizado, o Messias. No batismo de Jesus houve 3 manifestações que nós não devemos nunca nos esquecer: a manifestação do Filho, a manifestação do Espírito e a manifestação do Pai. E todas apontam para o que é mais singular na nossa vida: a obra da redenção de Jesus. A partir dessas palavras, meus irmãos, o selo de aprovação divina está sobre a pessoa de Jesus. Ele é o escolhido agora. Ele é o ungido agora aos nossos olhos. Ele é o Messias agora à sua igreja. Estava aprovado para realizar a obra que veio fazer. E começa a contagem regressiva para a redenção. Algumas aplicações práticas à nossa vida. A manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo de Jesus comprovam para nós, então, a existência da Trindade? Porque talvez haja correntes do cristianismo que, mesmo assim, não entendam a Trindade dessa forma. Isso assegura-nos a confiabilidade da obra da redenção realizada por Jesus? Notem que nós temos as 3 pessoas. O Filho, o Espírito descendo, o céu se abre, a voz do Pai. Se a resposta for positiva, temos um dos momentos mais singulares da história. Porque Deus reveste nesse momento o seu enviado para a missão. O Redentor dá início ao seu ministério com o batismo. Note, em seguida ele vai ser tentado no deserto por Satanás. E depois de resistir ao maligno, chama os seus discípulos. Se Jesus é o único nome que salva, como testemunhar do Salvador como um instrumento de redenção ao mundo perdido? Leiam o batismo de Jesus. Vejam que a base está na Trindade. Se Jesus foi ungido para a missão, conforme depois Lucas também vai testemunhar, como dar continuidade ao maior projeto elaborado? O maior projeto em favor da vida humana já estabelecido.
Se Jesus veio em carne, mas declara sua eternidade, porque o evangelista João depois no capítulo 8 fala disso também, como nós podemos anunciar o eterno como o único caminho, verdade e vida? Voltemos à passagem do batismo de Jesus. Se Jesus tem autoridade para mandar fazer discípulos, como o evangelista Mateus narra no capítulo 28 do seu evangelho, como nós podemos glorificar a Jesus nos tempos atuais e nos tempos futuros? Voltemos ao batismo de Jesus, o ministério pessoal de cada um. Depois do batismo de Jesus, depois do nosso batismo, depois do cuidado do Espírito Santo sobre nós, o ministério pessoal que nós herdamos através e depois do batismo de Jesus, este ministério pessoal de cada um de nós nos faz resistentes às tentações, porque logo depois do batismo de Jesus, ele foi tentado no deserto. Que o batismo de Jesus sirva para fortalecer a nossa fé, não para discutir formas. É raso demais discutir formas batismais em comparação à dimensão do que é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é a manifestação da Trindade, nas três formas que a Trindade quer operar. O batismo de Jesus é para que todo aquele que for batizado em Jesus sinta-se parte deste corpo. Jesus, o cabeça, a igreja, seus membros, batizada em Jesus. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê direção para vivermos a nossa vida, a vida cristã para os tempos atuais, para os desafios atuais, linkados, conectados nesses atos soberanos e eternos como este, o do batismo de Jesus. Para que a sua igreja seja forte, para que a sua igreja seja lúcida, para que a sua igreja anuncie nos tempos que ainda virão os atos soberanos de Deus para a redenção de um povo. Que você esteja dentro dessa igreja, é a nossa oração, em nome de Jesus. Oremos. Ó Deus maravilhoso, poderoso, que marca a história com este fato, aponta o Redentor para que hajam redimidos. Nós, redimidos por seu sangue, nós, redimidos pela expiação completa, te adoramos nessa manhã, te glorificamos com as nossas orações, com a leitura da palavra, com o ouvir da tua palavra, com a nossa vida. Te glorificamos e pedimos mais uma vez, em forma de rogo, de súplica, Senhor, continue a abrir o nosso entendimento para compreender que não estamos apenas vindo à igreja no domingo de manhã, mas que estamos sendo capacitados para resistir, capacitados para avançar, capacitados para abrir nossa boca e testemunhar, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e continua a fazer. Seja louvado e adorado, Senhor, público alvo do nosso culto. Viemos aqui para nos alegrar em Ti. Viemos aqui para nos satisfazer em Ti. Viemos aqui para encontrar a plenitude para o nosso coração em Ti, na Sua pessoa, no Seu ser. Seja adorado mais uma vez nessa manhã por este povo que Te conhece como Pai, em nome de Jesus. Amém.